Estamos de volta com mais informações do Fluminense nesta segunda-feira. Amanhã é dia de decisão, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Grêmio, ambos os times encerraram a preparação para este duelo importantíssimo e decisivo. O Maracanã vai estar bonito, mais de 40 mil tricolores já garantiram presença. Então, se você pode ir amanhã às 7 da noite, vá ao Maracanã, vá apoiar o Fluminense. Falei sobre isso mais cedo aqui no canal do Leste, da necessidade, da importância que esse jogo pode ter no sentido de dar moral, de dar confiança novamente para o grupo seguir brigando para sair dessa maldita zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Chegando com as últimas notícias para deixar você muito bem informado, provável escalação do Fluminense, atualizar aqui a situação do Ignacio, que eu sei que está todo mundo muito preocupado em relação a ele, novidades envolvendo Furran e André, assunto também que eu tratei mais cedo aqui com vocês. Temos muitas notícias, então fique até o final, mas não esquece do like, é 0800, é de graça, ajuda demais, faça com que o YouTube possa recomendar os conteúdos aqui do canal do Leste e, claro, seu comentário e se inscrever, verifique que você está inscrito por aqui. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Vamos lá, pessoal, eu sei que tá todo mundo querendo saber sobre a provável escalação de amanhã, né? Claro, né? Todo mundo tá ansioso aí pra saber o que o técnico Mano Menezes está preparando para esse jogo, em que ele ainda bem contará com retornos importantes. Ele mesmo, né, volta a comandar o time à beira do gramado após cumprir suspensão contra o Corinthians e terá o retorno de John Ares e Paulo Henrique Ganso. A grande dúvida, na verdade, são duas dúvidas que temos principais para o jogo de amanhã. O Ignacio tá fora do jogo, né? Mais cedo o Melão, o amigo Melão, informou lá na Rádio Melão que ele já cravando que ele estaria fora da partida. E era a lógica, obviamente, tá? Porque se ele iria passar por exames ao longo desta segunda-feira, evidentemente que não estaria à disposição para jogar no dia seguinte. Se ele vai fazer exames, é porque, infelizmente, foi detectada alguma coisa, porque ele tá sentindo dor, né? E como eu disse mais cedo, antecipei aqui para vocês, não é algo mais grave, não é o cenário mais grave, uma ruptura de ligamento, algo desse tipo, porque os médicos sempre fazem uma primeira avaliação dentro do vestiário. E aí essa primeira avaliação deixou a todos um pouco mais tranquilos, mas não o próprio Ignacio. E é super natural, né? Um jogador que fez um bom jogo contra o Vasco, fez um jogo muito bom contra o Corinthians, então finalmente ele assumiria a condição de titular definitivamente ao lado do Thiago Silva, mas ele acabou tendo essa lesão que a gente ainda está aguardando para saber o que é exatamente. Eu falei com uma pessoa muito próxima ao Ignacio agora há pouco, e essa pessoa me disse que ele está evitando até falar ao celular de tão abalado que ele está. Abalado com a situação, né? Enfim, a decepção de perceber que tinha feito um grande jogo, que agora teria uma sequência como titular, e aí tem uma lesão como essa, enfim. Por mais que ele fique pouco tempo fora, vamos supor que fique 2 semanas, 3 semanas, se for necessário, mas já é uma quebra de ritmo, né? O jogador depois tem que voltar, fazer todo aquele processo de transição, e aí você perde tempo, perde espaço, e é super natural que um atleta como ele, que acabou de chegar no clube, já estava ganhando moral com a torcida, fique muito desapontado e abalado com a situação. Então ele está nessa expectativa, passou pelos exames, a gente está tentando apurar aqui a real lesão do Ignacio. Ainda não tenho essa resposta para vocês, mas estou aqui em cima, estou aqui correndo atrás para trazer essa informação para vocês. Mas é isso. Enfim, ele tá fora do jogo, como a gente imaginava que fosse acontecer. E aí a tendência é que o Thiago Santos ele assuma ou retome ali a condição de titular. Ele entrou no segundo tempo contra o Grêmio, é o jogador que vem atuando mais com o Mano Menezes na ausência de outros ali. O Felipe Melo está à disposição também. Pode ser que ele, o Mano opte aí pelo Felipe Melo devido ao jogo decisivo, jogo importante, mas creio eu que ele vai dar sequência ao Thiago Santos. E aí na lateral esquerda, o Guga deve ser titular. O Guga jogaria improvisado, no lugar do esquerdinho aqui, infelizmente sentiu muito a pressão, fez um jogo muito ruim contra o Corinthians, claramente abalado pelos erros que ele tinha cometido contra o próprio Grêmio, e amanhã é um jogo decisivo. Então a tendência no momento é de que o Samuel Xavier, aliás, de que o Guga esteja improvisado na lateral esquerda. O Mano testou essa possibilidade, até o GE informou agora há pouco, então acredito que ele vá por esse caminho. E aí no meio de campo, sem Alexander, que foi negociado,
a gente tem dúvidas, porque o Nonato aparentemente está recuperado, mas ele voltou contra o Corinthians e entrou no segundo tempo e não está 100% ainda. Ele mesmo falou na zona mista, né? Assim como o Serna, que jogou menos minutos. E o Martinelli está numa transição, ele fez ontem treino com bola, mas ele era dúvida, informei isso para vocês na semana passada, que ele seria dúvida para o jogo contra o Grêmio. E a informação que eu tinha antes, tipo, no sábado, no dia do jogo contra o Corinthians, que ele não jogaria contra o Grêmio. A tendência era essa, né? Mas, enfim, como eu não acompanhei o treino de hoje, pode ser que ele tenha se recuperado, conseguido treinar sem dor e vá para o jogo. Creio que a tendência é de que ele não fique à disposição, tá? A tendência hoje é essa. E aí, o que resta? O Nonato sendo titular, recuperando ali a vaga e brigando por essa posição. A gente também poderia ter o Bernal, apesar de um cenário ideal com essa formação, é o Nonato que é um jogador mais de chegada, mais de dinâmica e mais de chegada, que o Bernal é mais primeiro volante. Então acho que o Bernal só começaria o jogo se o Nonato também não tivesse condições. Tá? Acho que a briga seria Martinelli e Nonato, com o Bernal correndo por fora. Se o Martinelli não tiver à disposição, os dois brigam ali por uma vaga, a depender da situação física do Nonato. E aí o mesmo vale para o ataque, em relação ao Serna. O Serna não tá 100%, não tá com condição de jogo. Não confirmei isso ainda, tá? Ele treinou normalmente, então depende da avaliação da comissão técnica. Se o Serna não tivesse condições de começar o jogo, ele poderia voltar com o esquema com 3 volantes. E aí escalar o Bernal como titular novamente. Tô falando aqui uma possibilidade. Ou optar também pelo Keno. Tá? Mas pelo que a gente tem visto, o Serna deve jogar amanhã. Então a gente dá para esboçar um Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga, ou esquerdinha. André, Martinelli ou Nonato, com Paulo Henrique Ganso, John Arias, Serna e Cauã Elias. Esse é o time que eu arriscaria para o jogo de amanhã. O Grêmio finalizou a preparação no CT do Vasco, com uma dúvida se o Jeromel vai jogar ou não. O Grêmio pode vir com 3 zagueiros, há essa possibilidade. O Jeromel entraria provavelmente no lugar do Pavon. Seria a única mudança em relação ao jogo de ida. Talvez o Renato pensando num esquema um pouco mais defensivo em tese, né? Um pouco mais retraído. Mas essa é a informação que eu apurei com amigos lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que vai acontecer. Qualquer novidade em relação ao time titular, obviamente eu vou voltar aqui para informar para vocês, beleza? Notícias sobre o André. Mais cedo eu informei para vocês que eu trouxe informações aqui sobre a questão do André, que ainda pode sair nesta janela de transferências, mas que não será para o Fulham, que fez uma proposta de 25 milhões de euros que o Fluminense recusou, pedindo 30 milhões de euros. Essa foi a proposta do Fluminense, a segunda, a contraproposta, e o Fulham não respondeu mais. Essa proposta expirou. Expliquei tudo isso para vocês aqui mais cedo. E agora a gente tem a confirmação, essa notícia publicada pelo Fabrício Romano, de que o Fulham fechou para contratar o Sander Berge, que é um norueguês que atuava no Burnley, também da Premier League, um jogador que já está adaptado por lá. Fecharam o negócio em 20 milhões de euros, mais 5 milhões de taxa, provavelmente bonificações, enfim. E é um jogador, ou seja, é um valor parecido com o que o Fulham ofereceu para contratar o André. Dessa forma, dificilmente eles vão fazer um investimento na casa com esse mesmo valor num jogador aqui do futebol brasileiro. Só que, como eu expliquei, como eu disse, o staff do André espera sim e acha que vai receber uma proposta de um outro clube. Se os valores serão similares ou não, a gente não sabe. O que é fato é que o Fluminense tem a chance de ter que vender por um valor abaixo se ninguém chegar e igualar essa oferta. A janela está caminhando para o final e uma decisão terá de ser tomada. Tá? Mas o André, ele tem desejo de sair após cumprir a promessa dele de ficar e ganhar a Libertadores. O staff dele quer que ele saia. Tudo isso já é definido. O Fluminense precisa negociar. Então eles aguardam essa proposta para dar sequência aí, ou não, a uma negociação. Mas o Fulham claramente está fora da parada pelo andar da carruagem. E aí, só para fechar aqui, galera, a gente tem informação, o Atlético Mineiro anunciou aqui de forma oficial que o jogo contra o Fluminense no próximo sábado não será na Arena MRV, será no Mineirão, devido à precariedade do gramado da Arena MRV. Esse jogo passou pro Mineirão, a galera está se organizando, já comprou passagem para ir, enfim, tá pensando em ir nesse jogo, galera de Minas, da região, já fiquem sabendo que o jogo será no Mineirão. Fechado, galera? Então é isso, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, lembrando sempre, qualquer momento, a qualquer novidade, qualquer situação, eu volto aqui para atualizar vocês, mas por enquanto é isso. Jogo muito importante, decisivo,
você puder, vá ao Maracanã. O Fluminense chegar nessas quartas de final por N motivos seria muito relevante. E a partir das 6 da manhã eu vou trazer aqui o pré-jogo com todas as notícias e informações como vocês já estão acostumados de Fluminense e Grêmio, tá bom? Um abração, tamo junto, valeu!